Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou Cíntia Carvalho e hoje, para nos acompanhar, está o intérprete de Libras, professor Jeremias, certo? Então, vamos começar a nossa aula de História do 8º ano. O que vamos aprender? Então, o que vamos aprender hoje? Hoje nós vamos falar sobre Primeira Revolução Industrial. Quando a gente vai falar da Primeira Revolução Industrial, a gente vai lembrar aí da aula passada do que a gente estudou sobre as mudanças da forma de produção com o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. Vocês lembram desses três processos, dessas três mudanças na forma de produção? Então, com o surgimento da máquina, na maquinofatura, que a gente vai começar aí a fase da Primeira Revolução Industrial. Lembra a palavra revolução? Essas mudanças e transformações que vai ser gerada com o modo de produção, né? O meio de produção que vai vir advindo, né? Do uso da máquina, ok? E aí eu trouxe para a gente introduzir o assunto de hoje um questionamento para vocês recordar aí da aula passada. Você sabe como funcionam as primeiras máquinas movidas a vapor? Então, observem aí a imagem. Então, a gente vê aí o combustível usado na máquina a vapor era a queima do carvão mineral. O carvão mineral diferente aí do carvão vegetal, que é o carvão que a gente faz o nosso churrasquinho, tá? O carvão mineral é um minério e aí tem uma durabilidade maior, uma resistência maior. Então, ele queimava aí na caldeira, fazia com que a água se tornasse vapor, o vapor sobe aí na tubulação e tem a força, a energia para movimentar as turbinas das máquinas. Então, esse aí é o funcionamento de uma máquina a vapor. E a gente vai ver aí a primeira máquina a ser colocada na indústria vai ser justamente a máquina a vapor. Então, a gente falando aí de Primeira Revolução Industrial, hoje a gente vai trabalhar alguns pontos que caracterizam essa fase. Então, na primeira imagem aí eu trago para vocês uma cidade, né? A mudança que vai ocorrer nos centros urbanos com a indústria. Você vai ver aí a construção das fábricas, a poluição, a construção das vilas operárias, que os operários vão morar próximo das fábricas porque vai passar muito tempo trabalhando nas fábricas. Então, essa mudança aí urbana nas cidades vai ocorrer em qual país? Qual vai ser o país pioneiro na Revolução Industrial? O primeiro país a se tornar um país industrializado. Lembra, na aula passada eu falei qual foi esse país, mas não tem problema porque hoje a gente vai falar novamente a respeito desse país. E aí eu trago para vocês a primeira indústria dessa fase da Primeira Revolução Industrial, que vai ser a indústria têxtil. Quando a gente observa aqui a imagem, a gente vê os homens aí com o tecido, né? Nas mãos, então a produção do tecido de forma industrial. Então a gente vê também nessa terceira imagem crianças empurrando o minério, né, o carvão mineral. Não só o carvão mineral, mas também o ferro vai ser a matéria-prima em destaque da Primeira Revolução Industrial. O trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil e também, nessa quarta imagem, a exploração do trabalho feminino. Então a gente vê aí, né, esses pontos é o que vamos tratar hoje nessa fase da Primeira Revolução Industrial. Então, os motivos para o pioneirismo inglês. Quais foram os motivos que vão contribuir para que a Inglaterra se tornasse o primeiro país a se industrializar? Então, o acúmulo de capital. Por quê? Com as leis, a política comercial, né, o capitalismo comercial, que vai contribuir para aumentar a riqueza da burguesia inglesa desse período. Então, a gente observa aí, né, no acúmulo de capital, o ato de navegação lá do século XVII, por Oliver Cromwell,
que vai promulgar o ato de navegação, em que estipulava que só os navios ingleses poderiam transportar mercadorias inglesas ou buscar em suas colônias. Então, essas mercadorias só poderiam ser transportadas, né, importadas ou exportadas por navios ingleses. E aí os navios de outra nação não ficavam mais com essa função aí, foi proibido, só os navios ingleses. Isso fez com que gerasse mais riqueza na mão da burguesia inglesa. E também o próprio capitalismo comercial, que é essa relação aí do mundo colonial, né, do comércio mundial inglês com as suas colônias, o escoamento dos seus produtos manufaturados para as colônias, a busca de matéria-prima barata. Então, todos esses e essa comercialização desses produtos no mercado internacional vai fazer com que a burguesia inglesa acumule muito capital e muita riqueza. Com muita riqueza, a burguesia vai investir cada vez mais nos meios de produção para que essa produção se dê de forma mais rápida, porque quanto mais produto, quanto mais produção, mais lucro. Esse era o objetivo aí da burguesia inglesa. A gente vai ver também a mão de obra barata desse período aí com o ato de cercamento. Falei na aula passada e volto a falar para a gente entender esse processo. Os cercamentos foram os burgueses, grandes proprietários de terras, começaram a comprar terras, né, no campo para criar ovelhas para a produção da lã, e essa lã era a matéria-prima que abasteceria as indústrias de tecido. Então, esse processo de cercamento fez com que os camponeses que dependiam da terra migrassem para os centros urbanos, acontecendo aí o que a história chama de êxodo rural. Então, os camponeses saíam do campo e iam para os centros urbanos buscando trabalho, e em troca desse trabalho, dessa mão de obra, eles recebiam um salário, mas esse salário não tem nada com o salário de hoje, que a gente tem aí o salário mínimo. Antes não se tinha leis trabalhistas e aí o salário vai ser muito inferior, muito pequeno, um salário aí que a gente chama um salário de miséria, tá? E aí a gente também vai ver um terceiro ponto desses motivos que vão levar a Inglaterra a se tornar o primeiro país industrializado, vai ser a matéria-prima em abundância, tá? A Inglaterra ela vai ser rica em minério de ferro, ela vai ter muito carvão mineral, né, em seu território, e isso vai contribuir, né, porque o carvão mineral vai ser o combustível para as primeiras máquinas, que são as máquinas a vapor. Então, a queima desse carvão mineral. O ferro também vai ser fundamental para a mudança e a melhoria dessas máquinas. Então, a carcaça que antes era de madeira, agora vai ser feita de ferro e vai ter aí uma maior resistência. Isso aí vai contribuir, né, para o avanço e o pioneirismo inglês no período da Revolução, da primeira fase da Revolução Industrial. E por último motivo, e não menos importante, a gente vê aí a Revolução Gloriosa, tá? A Revolução Gloriosa vai trazer ao país inglês a estabilidade política, e aí vai ser implantado o quê? Uma monarquia parlamentarista, onde a burguesia é a maior parte do parlamento e vai aí contribuir na formulação de novas leis que beneficiam seu comércio mundial, o capitalismo comercial, fazendo com que leis que favorecem a burguesia se tornar cada vez mais rica. Então, todos esses motivos que vão contribuir para o pioneirismo inglês, ok? Então, a gente também viu que um dos pontos seria a primeira indústria inglesa, né? A primeira indústria a se formar na Inglaterra vai ser a indústria de tecido, a indústria têxtil. Tá certo? Vai ser a primeira indústria a se mecanizar, a utilizar máquinas em sua produção. E além, né, do uso da máquina na indústria têxtil, a indústria têxtil vai se destacar aí como a primeira indústria a ser
usar o meio de produção através do uso das máquinas por causa da abundância da matéria-prima, como eu já falei antes. E aí a gente vê aí o algodão, que era a matéria-prima abundante aí da colônia inglesa, plantada lá na sua colônia, que é chamada Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos, ali no sul dos Estados Unidos, uma plantação produzida por trabalho escravo, que aí dava muito lucro, eles não precisavam pagar aos trabalhadores, porque ele era um trabalho escravo. Isso dava muito lucro à burguesia comercial, e a busca desse algodão lá na América, né, na América do Norte, que hoje é os Estados Unidos, era uma matéria-prima abundante e barata. Então, esse algodão era transferido lá para as indústrias de tecido inglesas. Além do algodão, também a lã que vinha do campo, né, com a política dos cercamentos. Então, a produção de lã também era abundante e vinha da própria Inglaterra. Então, essas duas matérias-primas que vão dar início aí e vai contribuir para que a indústria têxtil seja a primeira a ser mecanizada. E também, além desses dois motivos, da matéria-prima, da máquina ser, a indústria têxtil ser a primeira a utilizar a máquina como meio de produção, o tecido também era um artigo muito procurado, muito luxuoso, muito vendido no mercado mundial daquele período. Então, a burguesia, ela começou a financiar quem daquele período tivesse novas técnicas, novas máquinas, novas invenções para a produção, aumentar a produção de tecido. Então a gente percebe aí que nesse período também do século XVIII, né, na segunda metade do século XVIII, a gente consegue ver aí que a burguesia, ela começa a investir nessas invenções, e o mundo desse período estava vivendo o iluminismo, tá? Que é uma corrente de pensamento baseada na busca da razão, do conhecimento. Então, vai ter vários pensadores, vários teóricos que vão trazer a ciência, né, a busca pelo conhecimento, as novas técnicas, as inovações tecnológicas como algo dentro da sua linha de pesquisa, porque a ciência vai estar em vigor com o iluminismo. Além, né, do pioneirismo inglês, da indústria têxtil sendo a primeira a se industrializar, a gente vê aí, ela se industrializou, como eu também já falei, por causa da máquina a vapor, e aí vários pensadores, engenheiros, teóricos do período vai começar a desenvolver novas invenções e melhorias de máquinas que já existiam. Como exemplo, a máquina de vapor de James Watt, né? E aí ele vai colocar, as máquinas antes eram feitas de madeira, ele vai utilizar o ferro para a sua carcaça aí da máquina, porque o ferro vai ser mais resistente a altas temperaturas por causa do vapor. Então, e também porque a Inglaterra vai dispor muito desse minério, que é o carvão mineral, e o próprio ferro para utilização e a construção dessas máquinas. A gente vê também que vai se criar nesse período aí as classes sociais, as novas classes sociais. Mas, professora, a burguesia já existia na época, tá? Agora, vai se ter uma nova linha. Antes era a burguesia comercial e hoje vai se tornar a burguesia industrial, né? O burguês, o dono da fábrica, né, o patrão, versus o operário. No caso, o operário é o trabalhador. Vocês sabem que o significado da palavra operário, né? Operare vem do latim, que significava operar. Então, operar, trabalhar em algo, operar uma máquina, no caso, por isso que deriva sair a palavra operário para o trabalhador das fábricas, ok? Então, eu trago aí a imagem para a gente fazer uma reflexão sobre o dono da fábrica, né? O burguês, a burguesia industrial versus o operário, o trabalhador. A gente percebe aí o dono da fábrica bem vestido, né?
e essa relação que o dono da fábrica vai ter em relação ao trabalhador com a mão de obra barata, e aí esse salário vai ser um salário de miséria, um salário pouquíssimo para a sobrevivência do trabalhador, e esse trabalhador totalmente fragilizado, sem condições nem de se manter, nem de consumir. Então, essa relação de exploração entre o burguês, o patrão, o dono da fábrica, em relação à exploração ao operário, ao trabalhador, muitos teóricos do período também vai fazer estudos a respeito dessa relação de exploração. E aí eu trago para vocês e destaco Karl Marx, tá? Karl Marx vai ser um teórico que vai criar a chamada mais-valia, ok? Então a mais-valia é justamente a diferença entre o valor pago, né, ao trabalhador, o salário que ele ia receber, ao lucro do dono da fábrica, ao lucro o lucro acumulado, né, pelo proprietário capitalista. Então a gente vai ver aí que o lucro maior vai ficar com o capitalista, então com o dono da fábrica. Professora, o que significa então a mais-valia? A mais-valia é que a produção diária de um trabalhador, vamos dizer que naquele período, na primeira fase da indústria, o trabalhador trabalhava 15 horas por dia, 16 horas por dia. Então, a produção feita por ele, a riqueza produzida por ele, né, com o seu trabalho, com a sua força de trabalho, operando aquelas máquinas, era em 1 hora de trabalho daquele trabalhador, ele já era pago o salário dele com aquela riqueza que foi produzida pela máquina. E o resto do lucro ficava nas mãos do empregador, do dono da fábrica. Observe aí a imagem. O próprio dono da indústria, né, a gente vê aí o proprietário capitalista, ele é a própria indústria. A gente vê na imagem como se ele fosse a chaminé, aí o cabelo dele fosse a chaminé da indústria. É como ele era o dono dos meios de produção, ele era o dono das máquinas, ele era o dono da fábrica, né, do prédio. Ele que era o dono também que provinha aí a matéria-prima para ser transformada no produto industrializado. Então, como ele detinha todo esse meio de produção, ele pagava só um salário ao trabalhador, ele pagava só um salário ao operário. Então, essa relação, ela começa a ser estudada por Marx como uma relação de exploração entre o patrão em relação ao operário. Então, Marx dizia que o operário ele teria que ter essa consciência, saber que era explorado pelo patrão. Por isso que aí na imagem a gente vê o capacete escuro aí na cabeça, no capacete dos operários. Esse escuro aí é porque era a consciência que o operário tinha que ter em relação dessa exploração, dessa mais-valia. E quando o operário começasse a ter essa consciência, eles iam se unir, por isso está aí a mãozinha dos dois para cima, a partir da consciência eles iam se unir e fazer uma revolução. O que seria essa revolução? Acabar com esse tipo de exploração do dono da fábrica, do burguês industrial em relação à classe operária. Então, Marx ele defendia aí essa tomada de consciência e essa revolução, aí, essa transformação dessa estrutura de exploração. Então, a gente vai ver que nesse período da primeira fase da Revolução Industrial, a exploração ela vai ser com o trabalhador e ainda vai ter a exploração, né, do trabalho da mão de obra infantil e feminina. Além do homem ser explorado, a mulher e as crianças também vão. Olha aí na imagem, crianças e mulheres trabalhando na fábrica. Aí a gente vê aí os bebezinhos, eles não estão trabalhando, mas estão acompanhando as mães, porque as mães não tinham com quem deixar a criança em casa, porque ganhavam salários
pequenos, salários que não dava para sobrevivência. Então, eles tinham que levar essas crianças, bebês, para o trabalho também, para as fábricas daquele período. E a gente observa aí que na exploração do trabalho feminino, a mulher vai ganhar menos que o homem, menos 60%. O salário do homem já era pouco. E a mulher ainda ia ganhar menos, né? Um percentual, o salário dela era menor, uns 60% menor que os homens. E a gente vê que essa relação aí, né, em relação salário-homem, essa relação, essa diferença salarial, ela prevalece até os dias de hoje. Não com essa diferença total, né, de 60% menor, mas a gente percebe que em alguns empregos, ainda hoje, homens e mulheres que desempenham a mesma função recebem salários diferentes. A mulher recebe menos e o homem recebe mais. Então, essa é uma questão também aí do machismo, né, que prevalece em nossa sociedade, na formação da nossa sociedade. A gente vê também que nessa exploração feminina, as fábricas eram insalubres, né? As fábricas não tinham ventilação, muita fumaça, muito quente. Isso as mulheres eram submetidas a essa situação. A gente também percebe aí, né, no início dessa exploração feminina nas indústrias, até agressões físicas eram feitas às mulheres. A gente vai ver também que essa exploração da indústria, né, da indústria em relação ao trabalho feminino, a gente vai ver que as mulheres não tinham direito trabalhistas nenhum. Então, quando elas tinham bebê, ela tinha que, após ter o bebê, elas iam trabalhar. Então, ela não tinha o que a gente tem hoje, né, da licença maternidade. A mulher hoje tem a licença maternidade, ela tem um bebê e ela pode ficar aí 6 meses em casa recebendo remunerada para cuidar do seu bebê. Mas naquele período não tinha licença maternidade. Assim que a mulher ela tinha o bebê, ela de resguardo ia trabalhar. Isso aumentava, tá, a mortalidade materna, as mães morriam muito e os bebês também, as crianças, a mortalidade infantil era muito alta nesse início de industrialização. A gente também viu, né, as duas explorações, também a infantil. As crianças começavam a trabalhar nas fábricas a partir dos 5 anos de idade, ok? E eles também trabalhavam justamente naquela imagem que eu mostrei lá no início da aula, na extração de carvão. Como eles eram pequenos, eles cabiam naqueles túneis, né? E iam lá pegar o mineral, né? O carvão mineral e transportavam para as caldeiras das indústrias. Eles também, essas crianças, gente, como eles tinham as mãos pequenininhas, quando se iniava os fios do tecido nas máquinas de tear, as crianças iam com seus dedinhos tentar desiniar. Quando eles tentavam desiniar aqueles nós e a máquina voltava, as lâminas voltavam a funcionar, cortavam os seus dedos. Então, muitas crianças naquele período de início de indústria, as suas mãos, seus dedinhos foram mutilados, né? E quando eles eram mutilados, simplesmente o dono da fábrica, né, eles mandavam a criança voltar e eles não trabalhavam mais. Então, qualquer trabalhador daquele período que tinha acidentes na fábrica, porque não tinha segurança de trabalho nenhum, a segurança de trabalho era praticamente nula, eles perdiam o emprego se fossem acidentados. Não tinha indenização como se tem hoje se você for acidentado em uma fábrica, por causa das leis trabalhistas, que a gente vai ver isso numa aula, as próximas aulas a gente vai ver que vai ser a partir dessas condições que as classes operárias elas vão lutar por melhores condições de trabalho, por mudança e por essas leis trabalhistas que a gente tem hoje. Vai começar essa luta aí nessas fases iniciais do século XVIII e XIX, essas lutas, esses movimentos da classe operária. Então, isso é um assunto que a gente vai ver depois. Então, as crianças também trabalhavam cerca de 16 horas nessas indústrias e recebiam a 5ª parte do salário de um adulto. Então, a 5ª parte, se um adulto recebia 100 por semana, a criança ia receber só 20. Então, a 5ª parte, eles recebiam pouco, trabalhavam muito também com a jornada de trabalho extensa e
era explorado, não tinha direito a brincar, a estudar. Tudo isso vocês têm agora, né? As crianças de hoje têm a ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que resguarda a criança não pode trabalhar, tá? O adolescente pode, mas como um jovem aprendiz, como uma fase de estágio, tá? E aí não trabalha como um adulto, a carga horária é só até 4 horas por dia e ele tem que estudar, atrelar o estágio ao estudo. Então, hoje nós temos leis, né, que resguarda aí, nos protege contra o trabalho infantil. Mas essa luta também ela vai se iniciar aí nesse período entre o século XVIII e XIX. Então, as crianças também eram desnutridas, não tinham uma boa alimentação, claro, e ainda sofriam maus tratos. No caso, eram espancadas, recebiam gritos, né, pelos donos e pelos capatazes ali responsáveis pela produção das fábricas. Então, resumindo o assunto de hoje, trabalhado na aula sobre a primeira Revolução Industrial, a gente vê aí o pioneirismo inglês. A Inglaterra se torna o primeiro país industrializado em meados da segunda metade do século XVIII. A gente vai ver também o carvão mineral como combustível, o ferro como matéria-prima para fabricação dessas máquinas. A gente vai ver a indústria têxtil, né? A gente viu a indústria têxtil como a primeira indústria a se mecanizar. Nós vimos também a classe, a relação de exploração da burguesia industrial em relação ao operário, que aí surge essa relação de exploração, a teoria da mais-valia de Karl Marx, que ele via aí essa exploração, que a maior parte do lucro da produção da empresa ficava nas mãos do proprietário, do burguês, enquanto o operário recebia uma remuneração que não era valorizado o seu trabalho, a sua mão de obra sem valor nenhum em relação ao trabalho que ele executava nas empresas. A gente vê também aí a exploração, a gente viu também, né, na aula de hoje, a exploração infantil e a exploração feminina. Então, eu trago para vocês o desafio de hoje, que é um quiz, tá? E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá, se vocês prestaram atenção na aula de hoje, vocês conseguem responder aí em casa tranquilo. Então, que grupo social passou a compor a mão de obra barata nas primeiras fábricas inglesas? Então, aquele grupo que saiu lá do campo, que veio para os centros urbanos e vai vender aí a sua mão de obra nas primeiras fábricas. Então, letra A, burgueses? Será que serão os burgueses? Vai ser a monarquia, letra B, os camponeses, letra C, ou o clero, no caso os membros da Igreja Católica. Vão ser esses que vão vender a sua mão de obra nas primeiras indústrias, nas primeiras fábricas? Então acertou quem respondeu aí a letra C, os camponeses, por causa dos cercamentos. Eles vieram do campo, né, da zona rural, vieram para os centros urbanos e venderam a sua mão de obra porque eles não tinham como mais plantar no campo por causa dos cercamentos. Então, segunda pergunta aí no nosso quiz tem: na Inglaterra, qual foi a primeira indústria a se mecanizar? Eu falei quase nesse instante, né? Então, letra A foi a alimentícia, a indústria de alimentos. Letra B foi a siderúrgica. Letra C, a automobilística. Ou a letra D, a têxtil? Oi? Acertou quem respondeu a letra D, a indústria têxtil. Foi a indústria que primeiro se industrializou na Inglaterra. Então, gente, tchau, até a próxima aula.